Seria bom nós abordarmos também o assunto dos registradores eletrônicos de velocidade, vulgo pardal, vulgo radar, não importa o nome que nós venhamos a dar. Nós estamos vivendo aí uma grande discussão sobre isso, porque recentemente o CONTRAN soltou uma resolução que fala que não é mais obrigado ao Estado de explicitar a presença dele ali, ou seja, sinalizar com antecedência, dizendo, olha ali, daqui a poucos metros nós vamos ter um radar. Veja bem, aconteceu um fato muito interessante, eu dando aula na faculdade, e num determinado momento lá numa discussão, um aluno lusitano, um aluno português que estava lá fazendo o curso de engenharia também, ele havia mudado para o Brasil há pouco tempo, quando eu disse que no Brasil os radares, por lei, são obrigados a receber um aviso prévio deles, ele começou a rir. Eu fui arguí-lo, ele disse assim, mas isso é coisa de piada de brasileiro, como que precisa avisar a presença do fiscal? Eu confesso que eu fiquei constrangido e depois eu vim a refletir sobre o assunto. Seria mais ou menos o seguinte, o fiscal do INPS ligar para a sua casa e falar assim, olha, amanhã eu vou dar um pulo aí na sua casa, verificar os documentos da sua empregada doméstica. Quer dizer, se a sua empregada não tem registro, automaticamente você ia pedir para ela não vir no dia seguinte. E é isso que o nosso país tinha. Então isso foi corrigido agora em janeiro de 2012. Não há mais obrigatoriedade de ter sinalização informando a presença de radares logo à frente. Isso é bom, isso é ruim, isso vai reduzir os acidentes ou não? Nós temos que fazer uma outra abordagem. Todos nós somos frutos do meio, nós reagimos conforme a nossa cultura. Qual é a cultura instalada no Brasil há mais de 70 anos? É aquela que se tem um radar eu diminuo e logo depois eu acelero. Isso está na raiz nossa. Nós ainda não vamos acostumar isso com 1, 2, 3 anos tão somente. Em breve o volume de multas vai ser tão grande, isso vai afetar a nossa economia familiar e mais do que isso, serão tantos pontos negativos no nosso prontuário que de repente toda a família está comprometida e ninguém mais pode dirigirem os seus carros. O melhor que nós temos que fazer é uma norma nova? Eu posso concordar, ficar chateado, meu amigo, chegou o momento de adotar uma nova cultura, uma cultura europeia. Eu só vou dirigir dentro da velocidade que foi determinada e como diz aí um humorista, isso é fini, é assim que vai ser. Muito bem, nós podemos fazer agora uma outra abordagem. Será que o gestor da via, ele vai colocar os radares, ele vai instalar esses radares em pontos realmente críticos, e a resolução fala que ele deve ser instalado, em lugares onde há necessidade de redução de acidentes, seja de atropelamento ou por causa de um cruzamento, alguma coisa que promova ali muitos acidentes. Só que diz também que esse gestor, ele precisa justificar através de um laudo técnico de que ele escolheu aquele lugar por causa dessas e dessas questões. Eis aí a grande celeuma. Será que vai ser feito isso? Ou agora nós estamos instituindo a pegadinha? Vou dar um exemplo real de pegadinha. Você pega uma grande avenida, ou então um trecho rodoviário, onde que você tem um declive, e que mesmo você não querendo aumentar a velocidade, por questões da própria aceleração da gravidade, o seu carro vai embalar um pouco mais. E vamos dizer que naquela avenida a velocidade é 60. E bem ali no meio daquela descida se instala então esse pardal. Ou seja, há uma má-fé, não tem um colégio, não tem uma travessia, não tem um cruzamento, não tem nada que justifique, tão somente aquele desejo ávido de recolhimento de multa, aumentando então a arrecadação das prefeituras. Esse é o grande problema. Temos uma solução? Sim, fiquem atentos. O poder público, através do Ministério Público, ele pode intervir. Como? Questionando do gestor municipal, cadê o laudo que gerou, que trouxe autenticidade àquele momento de instalar ali o tacógrafo. Então os promotores, em especial aqueles especializados, precisarão ajudar os munícipes das várias cidades brasileiras a respeito desse assunto, impedindo essa tendência de que alguns políticos têm, de que vão fazer agora essa resolução trabalharem, entre parênteses, a seu favor, ou seja,
já que eles autorizaram, nós vamos espalhar radar para tudo quanto é lado e com isso nós vamos sangrar o bolso dos usuários. Isso não pode acontecer e nem foi para isso que a resolução foi criada. Basicamente, a resolução foi criada com a intenção única e exclusiva: redução de acidentes de trânsito. Não tenho dúvida disso. Veja bem, outro dia eu vi uma pessoa falando um ditado, alguma coisa que ele ouviu, eu não sei, mas ela é muito profunda. Ele estava dizendo que alguém o arguía se essa lagoa é muito funda, se não é. Ele falou assim: você sabe nadar? O cara falou: sei. Então para que você quer saber a profundidade da lagoa? Quem sabe nadar não vai lá no fundo. Então quem sabe nadar não tem interesse. Esse tipo de perguntas, elas são feitas por pessoas que não sabem nadar. O que tem a ver conosco nisso aqui? As leis, na regra, são feitas para os maus. A pessoa boa não precisa de regra. Ele tem valores, o valor dele é da reciprocidade, ele não ir além daquilo que vai ofender o outro usuário. Mas para os maus nós temos que fazer. Então o mal quer saber onde é que é, qual que é a garra, o limite da lei para eu poder cumpri-la só pela metade. Isso não é certo. Tomara que a lei venha prejudicar e muito as pessoas de má índole, as pessoas que pensam que podem transitar em velocidades maiores na cidade, só para cumprir um desejo que ela tem. Mais do que isso, tomara que ela colida o carro contra um poste da companhia de luz e aí encerra essa carreira dela aqui, porque outras pessoas inocentes, que não tem nada a ver com isso, inclusive crianças, podem ser atropeladas por essas pessoas que se julgam os bans, não sei se é assim que fala, mas a lei é feita para eles. Então que elas, aos inimigos, o cumprimento da lei.